Pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre a parte de modulação por fase, modulação PM, né? E aqui diz assim frequência e fase, né? Porque é uma coisa bem interessante e bem curiosa que a modulação por fase é uma consequência que acontece da modulação por frequência. Então, quando a gente está trabalhando com modulação em frequência, nós percebemos que, dependendo do índice de modulação utilizado, você faz perturbações na fase. Então, se você aperta muito o índice de modulação no FM, você vê que a fase altera, em alguns momentos altera. O pessoal percebeu essa característica e começou a investigar mais e perceberam que é possível colocar a informação na fase. Então, lembrando daquela equação que a gente trabalhou nesse curso aqui, que é a tensão instantânea, que era a tensão instantânea, que era Vp seno de ômega t mais θ, tá? Nós vamos agora focar na parte do θ, que é a parte da fase. Por quê? O que a gente sabia? Né? Vp seno de ômega t mais θ, onde Vp é a parte da amplitude, nós trabalhamos bem e descobrimos aí o AM. O ômega t é a frequência, também trabalhamos bem e entendemos o que é o FM. Agora vamos no θ, onde nós iremos inserir informações na fase. Né? E como é que a gente mexe na fase? Então, em cima de um oscilador local ou uma frequência local, se nós trabalharmos com os filtros adequados, é possível alterar a fase. Então, nós temos que entender bastante, temos que entender bem o conceito de filtros antes de trabalhar aí com a parte de modulação, né? Mas isso também foi visto, essa parte de filtros. Então, por quê? Porque os filtros de característica, tanto RL como RC ou como RLC, eu consigo mexer na fase, tá? Eu consigo deslocar a fase em mais 90 graus ou menos 90 graus, né? Então, em cima destes conceitos é aí que eu faço a inserção da informação. Então, mas como mostra aqui o desenho na figura, né? O meu mouse aqui está passando aqui em cima, né? Então você tem a característica que eu falei. Você tem aqui o modulador de frequência, tal, onde o pessoal percebe que mediante determinadas características você vê alguma coisa, problemas de fase, né? Mas aqui então, para você trabalhar bem então nesse assunto, é mexer com bancos de filtros específicos que eu consigo alterar a fase. Então, como diz aqui o texto, modulação em fase tem como característica de utilizar filtros para o desvio de fase. E o efeito de fase na portadora ocorre em função da amplitude instantânea do sinal de informação, tá? Então é isso, eu vou ter um sinal de áudio, um sinal de vídeo, ou que seja, mediante a amplitude desse sinal, amplitude instantânea, tá? Eu consigo fazer o deslocamento de fase da portadora, isso que é importante, tá? Então, isso irá gerar uma constante de fase, que é a razão entre a variação da fase com a variação da informação, que está aqui nessa equação, onde você tem o kθ, tá? Que é igual Δθ dividido por ΔEm. Tá? Então, o Δθ praticamente é a variação de fase, perfeito? Que está dividido pela variação da amplitude da informação. Perfeito? Então, isso aí é o conceito de constante de fase. Então, como eu falei para vocês, que isso é tudo uma questão de filtros, aqui eu tenho esse circuito aqui, um circuito RC, onde eu coloco uma determinada informação, um sinal de 5 volts de 1 kHz, tá? E eu percebo aí que não tem problema nenhuma de fase. Então, existe aquela diferença pequena ali que vocês estão vendo na onda, mas isso aí esquece, tá? Então vamos considerar que o sinal está na fase. Se eu mexo nesse filtro, que é a segunda condição aqui, você percebe que está tendo um deslocamento de fase entre o sinal de entrada e o sinal de saída. Então é isso.
Então, através de filtros, eu consigo resolver esta situação, tá? Bom, continuando aqui o contexto, perceba que a minha alteração foi uma alteração simples ali no caso do resistor. O R2 é de 10K, tá certo? E aí ele vai para 100 ohms, tá certo? Então você já percebe uma diferença na fase. Então, pessoal, como é que eu consigo fazer isso? Existem componentes específicos, por exemplo, sabendo que a frequência de sintonia que nós vimos, a gente viu na parte de filtros, que é a frequência de sintonia, que é 1 dividido por 2π raiz quadrada de LC, tá? Onde eu tenho as componentes dentro da raiz, que é o L e o C. Se eu mexer uma dessas componentes, vai alterar praticamente a frequência, tá? Bom, então o que o pessoal fez? Eu vou trabalhar com indutores? Não, indutor é meio complicado, tá? Porque é difícil, é um componente enrolado praticamente, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mexer com a parte capacitiva, os capacitores. Então, eu uso um diodo chamado diodo varicap e eu faço a polarização reversa dele. E mediante as características desse diodo, né, se eu polarizo mais ou polarizo menos, eu altero o valor capacitivo dele, desse diodo varicap. E alterando o valor capacitivo em conjunto com a equação, que eu acabei de citar agora, que é 1 dividido por raiz quadrada de LC, 1 dividido por 2π raiz quadrada de LC, eu estou mexendo na variável C, que vai fazer o quê? Vai alterar F. Pronto. Então, eu tenho uma proposta de circuito mais ou menos assim, tá? Eu coloco lá uma portadora, que você tem ali, tá certo? Em cima daquele diodinho lá, que é o BB112, que é um varicap, tá certo? E então eu tenho a portadora constante, tá? Que é a parte em verde. E à medida que eu coloco a informação, que é aquele gerador de 5K, em cima daquele diodo, ele vai alterar as características capacitivas do diodo. E mediante a amplitude do sinal, que agora a gente descobre que o fator K é a variação do delta dividido pelo EM, que é o índice da amplitude do sinal, eu faço o deslocamento da fase da portadora, tá? Então você está percebendo aí na parte azul o deslocamento da fase da portadora. Então você tem a portadora original, você tem ela deslocada mediante a inserção de um sinal, tá certo? Mediante a inserção de um sinal de informação, tá? Então agora a informação está contida na fase, tá? Então varicap é uma solução bastante interessante de você fazer modulação PM, tá? Em fase. Mas vamos ver aqui, então foi feita aqui uma simulação, tá? Utilizando aí o software Scilab, e nós temos aqui no caso a informação, nós temos aqui a portadora, tá certo? E nós temos ali a modulação PM. Então você percebe que mexeu na fase, olha lá, a fase foi mexida. Então aqui você consegue ver, né, bem melhor aqui na nossa simulação, tá? Então o que temos que ter aqui, ó? Em moduladores por fase é percebido um desvio de frequência. Então perceba da portadora e a modulação. Você percebe que existe um desvio aqui na frequência, tá? Então por isso que ela é uma característica especial da modulação FM, tá? Você, novamente, frisando o conceito aqui, você mexendo em determinados parâmetros da modulação FM, ela vira PM, tá? Em fase, tá? Então, veja, é percebido o fator de desvio de fase, que está diretamente proporcional em relação à frequência da portadora e à amplitude da informação, tá? Então, à medida que a amplitude altera,
tá? Você percebe os desvios em fase. Bom, concluindo, então, portanto, a modulação por fase é um caso especial da modulação FM. Então, o que eu tenho lá? Eu tenho ΔF, eu tenho ΔF, que é igual a constante que já nós conhecemos, tá certo? Que multiplica a frequência FM, que está diretamente proporcional à amplitude da informação. Veja só como as coisas acontecem. A constante K, que já estudamos, a frequência da portadora, tá? E a amplitude do sinal, tá? Da informação. Então você percebe que dá uma variação de frequência, tá certo? Dá uma variação de frequência que está comprovado aqui nas simulações. Bom, então o modelamento matemático fica da seguinte maneira. Então o que eu tenho como informação? Tá? É a informação, tá? EM de t é praticamente a nossa equação EM seno de ômega t mais θ, que a gente já estudou lá, enfim, que era o VP seno de ômega t mais θ, só que está adequado aí para nós aí da parte de telecom, né? A portadora é a mesma equação, tá? E0 de t, que é E0 seno de ômega t mais θ, tá? A única coisa que difere de ômega m para ômega 0 é o valor da frequência, tá? A informação tem um valor menor, a portadora tem um valor maior, tá certo? E aí, o que a gente vê aqui? A modulação PM. Então, a modulação PM, tá? Veja só, é a portadora, tá? Então, EPM de t, né, é igual a E0 de t, que multiplica seno de ômega 0 de t, mais, olha lá, né, EM de t. Que é EM de t ali, naquele mais ali, tá? É a informação, tá? Que está sendo somada aonde? Aonde? No θ, que é a fase. E é neste momento que vai ocorrer o deslocamento da fase mediante a informação colocada, tá? Perfeito? Então é isso aí. Enfim, tá? Então nós vendo essas variações de frequência, você vai ter um índice de modulação, e esse desenho aqui mostra muito bem, tá? Você tem lá a portadora aqui em preto, tá certo? E esse pontilhado em vermelho é o quanto que está ocorrendo do desvio de fase mediante a inserção da informação que a gente também já viu nas simulações, tá? Tanto na parte de circuito como na parte de modelamento matemático. Então é isso que está acontecendo. E isso é a modulação por fase. Características que nós temos aqui na modulação por fase é o seguinte, tá? Vantagens que você tem. Então, essa tela eu fiz um comparativo entre a modulação AM e a modulação PM, né? Então, a modulação AM, o que você tem? Você tem uma informação, tá? A mesma coisa também acontece com PM. Eu tenho uma informação e eu quero transmitir essa informação, tá? Só que o AM, eu vou fazer a passagem, a informação através de amplitude modulada, o qual já estudamos. E você pode perceber aqui, ó, onde está passando o mouse, que você vê que a informação ela está na envoltória, tá? Aqui na envoltória, perfeito? Muito bem. Na envoltória, mas lembrando que, porque eu tenho uma portadora, então quando a gente fala em AM, a gente pega aqui o sinal da informação, coloca aqui na portadora, tá certo? E você tem esse efeito chamado amplitude modulada. Muito bem. Quando a gente fala em fase modulada, o que acontece? Você pega a informação e coloca na mesma portadora. Só que o circuito baseado em filtros, tá certo? Que você percebeu lá nas telas anteriores, vai fazer esse desenho aqui chamado phase modulator. É evidentemente que, infelizmente, essa figura você não percebe, tá? Mas por isso que eu fiz as simulações anteriores para você perceber que
aqui nesse desenho que você não consegue enxergar, ocorre uma variação de fase, tá? Então, ocorre uma variação. Quais são as vantagens e desvantagens que você tem isso, tá? A modulação por fase tem muitas vantagens, tá? Ela fica sendo elegida para dar a introdução às tecnologias modernas das modulações digitais, que eles utilizam o conceito de fase. Por quê? Primeiro, tá? Lembrando, o AM, tá? O AM ele tem uma característica interessante, que o ruído ele fica na envoltória. Então, se aparecer um ruído aqui, ele vai destruir todo esse trabalho aqui da modulação AM que você vê aqui em cima. Ele vai destruir tudo, porque o ruído fica na envoltória. A técnica da modulação AM está na envoltória, então esse sinal ele é muito propenso a ser destruído por ruído. Quando você fala em modulação PM, o que você tem? Você tem aqui, não tem amplitude, veja, a amplitude é constante, veja esse desenho aqui. Ele é sempre a mesma coisa. Mas onde é que está a informação? A informação está no deslocamento da fase. Então, se eu tiver algum tipo de ruído aqui em cima, ele não vai ser percebido. Quer dizer, desculpa, ele vai estar aqui, mas no processo de remoção da informação pela fase, ele não vai ser percebido, tá? Porque a tecnologia é totalmente diferente. Então, o ruído ele pode estar contido aqui, tá certo? Que para o demodulador não vai acontecer nada. A não ser que seja um caso muito drástico, né? Um caso tão drástico que ele destrua a portadora. Se ele destruir a portadora, é óbvio que você vai perder a informação em conjunto também. Haja paciência, né? Então, eu tenho que garantir que a portadora não seja destruída pelo ruído, tá? Então você vê que a modulação PM ela é extremamente interessante e robusta a ruídos. Outra coisa que você percebe aqui na parte de análise de espectro, veja a largura de banda aqui que você tem do AM, veja a largura de banda que você tem do PM, é a mesma largura de banda. Então o PM ele é bem econômico a consumo de largura de banda. E isso também é bastante interessante porque nos estudos que nós fizemos, a gente percebe que não tem espectro para todo mundo, não tem banda para todo mundo. Isso é um negócio extremamente complicado, é uma área de estudo muito intensa nos dias atuais, porque as pessoas só querem trabalhar com equipamentos que utilizem radiofrequência, né? Lembrando que são os smartphones, tablets, impressoras, mouse sem fio, tudo, né? Bluetooth, tudo é sem fio, então você vai perceber que não vai ter espaço para todo mundo transmitir. Então, você tem que fazer coisas, tecnologias que consumam o mínimo de espectro possível, e a modulação em fase é uma delas, tá? Então é por isso que ela é vista com muito cuidado nas modulações digitais, tá? Foi feito aqui também, só para a gente puxar um pouco mais à frente, já que as tecnologias estão extremamente modernas. Aqui eu apresento aqui para vocês um modulador de fase utilizando rádio definido por software. Mais para o futuro eu vou fazer uma apresentação sobre rádio definido por software, porque é aquela situação, né? Hoje em dia a convergência de tudo está indo para software. Telecomunicações não é diferente, tá? Então, atualmente você faz softwares em placas específicas e ela começa a pegar o comportamento do circuito elétrico, tá? Então você não coloca mais resistores, capacitores, varicapes e não. Você monta um software numa placa específica e ela se comporta com tudo isso que a gente está estudando e gera a onda que nós precisamos. Então, no caso aqui, a modulação que nós precisamos está aqui neste diagrama aqui, nesse programa, na verdade. Isso aqui é um programa feito em Python, tá certo? É outra linguagem muito importante que nós temos que estar atento, feito em Python, mas através de diagramas em bloco. E aí você tem aqui neste momento o modulador em fase. Então nesse bloco aqui tem toda uma rotina em Python, tá? Que ele vai fazer a modulação em fase, tá? Então os resultados obtidos aqui, tá?
você coloca aqui uma informação em vermelho e você percebe novamente, olha a fase, ele roda a fase, tá vendo? Ó, veja que a sonete está aqui, rodou 180, tá? Veja que ela está aqui embaixo ela rodou 180, ela sempre está rodando 180 graus, mediante a informação em vermelho. Então, em verde é a portadora, que está trocando a fase toda hora, tá? E em vermelho, o que você tem aí é a informação. Então, o que você está percebendo? Que a informação, tá certo? Está mexendo na fase da portadora. E ao mexer na fase da portadora, ela vai ser transmitida pelo espaço aí, enfim, com a informação contida, tá? Perfeito. Então aí você está tendo aí uma variação de 0 a 180 graus neste rádio definido por software, tá? Agora, existe uma outra técnica também, que depois eu vou dar o start aqui, eu vou inicializar aqui, só para vocês conhecerem, chama-se diagrama de constelação. A gente ficou falando muito sobre espectro e tal, mas o pessoal, quando começa a trabalhar com fase, e principalmente nas modulações digitais, que será abordado mais no futuro, o pessoal representa geometricamente essas variações de fase por diagramas de constelação. Então eu mostro aqui onde o mouse está passando, a relação desses pontos em relação aos outros pontos aqui. Você tem uma diferença de 180 graus se você colocar isso aí no plano cartesiano. Você percebe que tem 180 graus aqui de diferença. Você vai ver uns espúrios um pouco aqui mais para o lado aqui, uns outros aqui, porque realmente é a transição na hora que o ciclo desce, o semiciclo desce e o semiciclo sobe. A senoide ela quer voltar na sua fase normal, mas novamente ela roda 180, ela fica rodando entre 0 e 180 graus, tá certo? E aí você começa a perceber o nascimento dessa constelação com essa diferença em graus, tá? Então, em resumo, pessoal, é isso. A modulação por fase, tá? Voltando, ela é extremamente importante na parte das telecomunicações por todas essas características que foram citadas nesta aula de hoje, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, perfeito? E a gente se vê aí numa próxima aula.